3. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Fernanda, sou jornalista da Arquimed e vou estar com vocês durante essa noite. Hoje nós vamos falar sobre a ultrassonografia Point of Care, seus usos e expansão nas diversas especialidades. Prepare o seu caderno de anotações, participe conosco, enviando a sua dúvida no chat ao vivo. Comente também seu nome, cidade, e a sua profissão e a cidade de onde está falando. Esperamos a sua participação para tornar esse momento ainda melhor. Depois da palestra, nós teremos uma sessão de discussão com as perguntas que vocês enviaram no chat ao vivo durante essa transmissão. Se você estiver assistindo pela página oficial de transmissão, vai ver abaixo deste vídeo um botão escrito Interage em Tempo Real. Basta clicar nele e você vai ser redirecionado ao YouTube. Aí é só fazer login e participar do chat ao vivo com seus comentários e dúvidas. É uma interação muito boa, né? Essa troca que a gente consegue ter no chat também e com os palestrantes ao vivo. Nós vamos ter também um certificado de participação para quem estiver acompanhando o conteúdo de hoje até o fim. Se você chegou até aqui, a sua presença está registrada. Nós não teremos, né, o formulário de presença que vocês preenchem com seus dados. Basta já ter clicado no link, ter chegado até aqui, ficar até o final conosco, você vai receber o seu certificado. Ele vai ser enviado em até 30 dias para aquele e-mail que você nos forneceu no ato da inscrição. Aquele e-mail lá vai ter o seu certificado em até 30 dias, então é importante que você marque os e-mails da Arquimed como favoritos, para não perder as nossas comunicações, o seu certificado, para ele não parar na caixa de spam ou no lixo eletrônico. Claro, eu preciso falar, então, sobre a Arquimed 360, que é o nosso marketplace de cursos digitais. Ele é voltado para profissionais da área da saúde nas suas mais diversas especialidades. Lá você encontra conteúdos que passaram pela curadoria de grandes instituições brasileiras de ensino e pesquisa, além de ter também cursos exclusivos com autores que são referência nas suas áreas. Cada curso é pensado na sua individualidade, considerando as necessidades pedagógicas de cada tema. E lá você vai encontrar vários cursos digitais na área da saúde, inclusive muitas opções em diversas especialidades médicas e em outras áreas, em outras profissões, né, das áreas da saúde, além da medicina. Mas eu vou falar para você sobre um curso em específico, é o curso POCUS, que é a ultrassonografia Point of Care. Esse curso aborda uma visão completa do exame, das suas aplicações e das melhorias na tecnologia do diagnóstico, já que esse exame ele é feito no local do atendimento, não tem o deslocamento, e ele oferece dados imediatos e confiáveis para a equipe de saúde. O conteúdo é 100% digital, tem carga horária de 10 horas em formato de videoaula, material de apoio e quiz. Acesse esse link que está aparecendo aqui na tela, nossa equipe vai colocar também ali no chat ao vivo, que você acessou, né? Já contei como acessar ali antes, é só clicar no botão Interage em Tempo Real, faz o seu login, você vai ver o link ali no chat ao vivo, clica, você vai para o site, vai ver tudo que o curso oferece para o seu estudo. Ele é um curso com carga horária, então, de 10 horas, ele é totalmente digital, você vai acessar quando, onde quiser, vai poder estudar com calma, no seu tempo. É interessante, né? E para tirar todas as suas dúvidas sobre esse curso e conseguir um desconto especial, fale com nossos consultores da Arquimed 360 no WhatsApp. É 519-9939-5548. Ou clica nesse link que nós vamos deixar no chat. E se você tiver interesse em mais cursos da área, basta acessar arquimed360.com.br. Arquimed 360 é em algarismos, né? 360.com.br, que estamos com muitas oportunidades de descontos para o seu estudo e muitos cursos em várias áreas. Então, confira lá, dê uma olhada, tenho certeza que vai ter algum curso que vai aprimorar ainda mais os seus estudos. Bom, a nossa atividade de hoje é com os dois coordenadores do curso que eu acabei de comentar para vocês, o Ultrassonografia Point of Care. Vamos conhecer o currículo deles? O Dr. Carlos Bersot é médico anestesiologista, ele tem título superior em anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Ele é professor da Arquimed 360, editor na revista Fronteiras da Anestesiologia e é anestesiologia no Hospital São Paulo da Unifesp.
A professora Natália Fortins é médica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é médica da terapia intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, tem estudos em nefrointensivismo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é professora da Artmed 360 e médica no Hospital Procardíaco Samaritano do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês hoje. A palavra é com vocês. Boa noite, Fernanda, boa noite, Natália, boa noite a todos os colegas que estão aqui conosco nesse evento muito importante, a divulgação da ultrassonografia Point of Care na medicina perioperatória. Tá? Passo a palavra à Natália para dar uma boa noite aos colegas. Boa noite, colegas. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Obrigada por estarmos aqui. É um tema muito relevante na nossa prática que a gente precisa difundir Brasil afora. Vamos lá, pessoal. Então, o pessoal está chegando, entrando aos pouquinhos. A gente vai começar. Na verdade, a gente quer trazer para vocês uma amostra do que a gente tem disponível, né, em EAD no nosso curso Point of Care da Artmed. Então, esse é um evento online, gratuito, com certificado. E o nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto, mas trazer mais curiosidade a vocês e tentar fazer a passagem dos elementos mais importantes da técnica de ultrassom Point of Care. Eu vou começar iniciando aqui na introdução. Se puder passar os slides, então. E vamos lá. Então, basicamente, qual é a definição de ultrassonografia Point of Care? Ela não é um exame que visa, como médico especialista, o radiologista ou ecografista. Ela visa o exame complementar para médicos à beira do leito e médicos não especialistas. É um exame simplificado para responder perguntas objetivas, binárias, no qual essa interpretação pode fazer com que a gente tome condutas adequadas e corretas. Quais são as generalidades em relação ao ultrassom Point of Care? Nós sabemos que o ultrassom pode acrescentar em muito na propedêutica atual. Esse é um ponto importante. O que ele pode acrescentar? É uma nova era propedêutica? Alguns autores escrevem o POCUS como estetoscópio do século XXI. Outros autores consideram que os dois devem andar juntos. Mas, sem dúvida nenhuma, a introdução do ultrassom por médicos não especialistas, generalistas, intensivistas, emergencistas e também não médicos, como enfermeiros, fisioterapeutas, é um caminho que é uma quebra de paradigma e é uma evolução disruptiva, ou seja, uma evolução que não tem como retroceder. Um dos pais da medicina moderna, o Sir William Osler, diz que sempre a gente busca novas ferramentas com o objetivo de se ter um melhor tratamento. E essa ferramenta pode ser fundamental nesse contexto, porque é uma ferramenta de alta sensibilidade e alta especificidade para alguns casos, por ter um valor preditivo positivo muito alto. Então, nós temos uma ferramenta com ótimo valor preditivo positivo e que hoje é estratificada em protocolos e guidelines, que quem tiver a oportunidade de fazer o curso vai ter o contato com protocolos de choque, como o RUSH, protocolos pulmonares, como o protocolo Blue, protocolos de ecocardiografia, como o FATE ou FOCUS, e também no protocolo de trauma, como o FAST. Vantagens do ultrassom Point of Care. Sem dúvida nenhuma, ainda mais com o avanço de dispositivos portáteis, a gente pode fazer o ultrassom em qualquer momento, em qualquer lugar. A NASA enviou um astronauta ao espaço, treinado para fazer o Point of Care cardíaco, para avaliar as alterações da falta de gravidade. Isso pode ser feito também na emergência, no campo de futebol, no campo de beisebol, enfim, é muito ampla as suas possibilidades. É seguro, nós sabemos, sem radiação, um preço barato, uma boa curva de aprendizado e é dinâmico, ou seja, a gente pode avaliar em tempo real a melhora do paciente frente à nossa conduta. Então, é capaz também de avaliar em tempo real situações ameaçadoras da vida, como síndrome coronariana aguda, tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, entre outros. Então, o aprendizado, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, contribuindo para o aprendizado, para a difusão da técnica, né, para difundir a técnica, isso é importante porque nós temos que capacitar os médicos nesse manuseio. O conhecimento básico dos princípios físicos da formação da imagem é fundamental, que é a quinobologia. E a sonoanatomia são imprescindíveis, tema que a doutora Natália vai tratar logo a seguir. Hoje se fala muito em avanço da inteligência artificial. A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, está cada vez mais presente, estará cada vez mais presente na medicina. Nesse contexto de ultrassonografia,
a inteligência artificial pode ser muito útil, porém, não há evidência que substitua a prestação, ou seja, a capacidade do médico de entender a anatomia, de entender a sua anatomia e de lidar bem com o aparelho. Se a gente não tiver uma noção completa das janelas, da sua anatomia, a inteligência artificial vai falhar e nos ajudar. Ainda em relação ao aprendizado, então você colocar hoje o curso de ultrassom, educação do point of care, um currículo já denso, um currículo médico, é uma tarefa desafiadora. Por isso, a gente tentar sempre difundir a técnica. E o objetivo nosso, a gente que trabalha em universidade, e trabalhamos em residência durante muitos anos da vida, é criar programas dentro da residência médica, diversas especialidades, e também na graduação, com acadêmicos de medicina. Tudo isso hoje é possível muito pelo avanço da tecnologia. A gente saiu de equipamentos de 20, 30 anos atrás, que eram equipamentos grandes, com baixa resolução, com dificuldade de transporte. Partimos para aparelhos muito sofisticados, que nós temos hoje difundido em quase todos os hospitais do país, e já estamos em dispositivos que se assemelham, sim, a um estetoscópio, são dispositivos portáteis, que vão nos ajudar muito, e eu enxergo nos próximos 5 anos, talvez, que boa parte dos médicos emergencistas, hospitalistas, intensivistas, anestesiologistas, vai ter um ultrassom portátil, sem conflito de interesse, carregando para condutas rápidas, binárias, objetivas. Eu vou deixar para vocês um quiz, que a Fernanda vai passar para vocês, que é um pré-teste, e vou passar a palavra para a Natália, para dar seguimento à nossa live. Pessoal, boa noite. A nossa ideia aqui é discutir realmente os tópicos mais importantes, né? A gente vai colocar esse quiz aí para justamente vocês treinarem, né? O que seria mais importante dos temas que a gente vai falar. Obviamente, a gente não vai conseguir esgotar o assunto, é um tema muito vasto, mas a nossa ideia é trazer os principais conceitos aqui, tá bom? Então, a gente não consegue falar de ultrassom sem entender alguns princípios básicos que são práticos, pessoal. O que é a ultrassonografia? Gente, basicamente, a vibração dos cristais que está dentro do transdutor emite onda e essa imagem propagada depende da densidade, ok? Existe uma emissão e a maneira como a estrutura devolve esse som, né, essa faixa sonora, é a interpretação da ultrassonografia. Ok? Aqui a gente vai falar de ecogenicidade. Assim como a gente fala de transparência no raio-x e como a gente fala de densidade na tomografia. Aqui a gente vai falar de hiperecóico, hipoecóico e anecoico. São termos diferentes para métodos diferentes de imagem. O que seria um hiperecóico, pessoal? Nada mais é, no final das contas, do que uma estrutura que para a gente aparece mais brilhantezinha ou mais branquinha do que o tecido adjacente. Então, ele é considerado mais ecogênico. A ecogenicidade nada mais é do que a propriedade da reflexão. O hipoecóico é quando ele é menos ecogênico do que o tecido adjacente. E observem, aqui a gente está falando de comparação com o tecido adjacente. Uma mesma estrutura pode ser hiperecóica em relação à outra, ou hipoecóica quando comparada com uma segunda estrutura, ok? E anecoica quando não existe ecogenicidade. Então, observe que a gente está falando, na verdade, de uma escala, né? É uma gray zone, literalmente, que vai do anecoico ao hipoecóico e hiperecóico, né? Geralmente, os líquidos são anecoicos, as partes moles e os órgãos são hipoecóicos, e o osso, fáscias, pleuro e pericárdio são hiperecóicos. E notem também, como eu falei para vocês, que a gente vai trabalhar com o contraste da ecogenicidade, sempre comparando com as estruturas adjacentes. Ok? Aqui eu trouxe exemplos para vocês do que seria hipoecogênico, observem, essa estrutura em relação ao demais. O que seria isoecogênico, existe uma massa que tem ecogenicidade muito semelhante à sua estrutura, e hiperecogênico, uma imagem mais brilhante com relação às suas adjacências. A ecogenicidade nos ajuda, inclusive, a avaliar o diagnóstico, especificamente. Por exemplo, uma massa que é anecoica, geralmente é cística, né? Ela é líquida. Já uma massa hipoecóica, ela é sólida. Isso em geral.
A gente tem todo um leque de transdutores, dependendo de onde for o local do país que a gente tiver. A gente também usa o termo probe, mas é a mesma coisa. No final das contas, o que muda? É a frequência. É a frequência que vai mexer na resolução e na penetração dessa onda de ultrassom, ok? Aqui a gente tem as principais, esse aqui é o transvaginal, de 50 a 10 Hz, o C60, que é o convexo abdominal, 3,5 a 5, o L38, que é de 5 a 10 Hz, esse aqui é o linear ou vascular, e o P21 é o setorial ou cardiogênico, cardíaco, cardiológico, que vai de 1 a 5 MHz, ok? Então, a gente tem esses transdutores que são os principais. O linear, o curvilinear e o phased array é o cardíaco. O feixe de ultrassom é o que vai mudar especificamente. O feixe linear, o feixe curvilinear e o feixe cardiológico são transmitidos diferentes. Como a gente falou, os cristais têm outra conformação aqui e isso vai mudar a onda de ultrassom. O transdutor linear vai fazer esse feixe em linha reta mesmo, daí o seu nome. A gente vai ver o transdutor linear e seu feixe em linha reta como uma linha reta, literalmente, na nossa tela. Excelente para estruturas vasculares. O transdutor convexo faz essas faixas de ultrassom em U, com sua convexidade aqui. A gente vê no ultrassom uma barriguinha aqui, um Uzinho, e a gente consegue perceber que ele tem uma distância, uma profundidade, ele consegue chegar a uma profundidade bastante interessante, mas às custas de uma menor resolução. Então, o transdutor convexo a gente vê pela convexidade superior. E o cardiológico, P21, também chamado de phased array, é um triangulinho, pessoal. É um triangulinho ou um pequeno U, também chamado de setorial, que é mais curvilíneo do que o convexo. E ele abre o seu ultrassom aqui. Do ponto de vista da butonologia, gente, é muito importante a gente entender minimamente um pouco dos botões do aparelho que a gente está fazendo. Então, o primeiro passo da nossa ultrassonografia point of care, e aqui o nosso desejo e o objetivo final do nosso curso é que vocês saibam fazer, para além de saberem que existe ou lerem papers, é que a gente saia com proficiência a respeito, e nós respeitamos as pessoas que não têm muita proficiência ou que têm pouca prática. O objetivo do nosso curso é, do começo, respeitando todas os níveis de conhecimento, fazer com que vocês saiam fazendo point of care, porque é isso que vai acrescentar na prática clínica de vocês. Então, uma parte importante é a gente saber operar a máquina. Sem saber operar a máquina, não adianta a gente saber o que é sinal do morcego, o que é sinal do código de barra, porque a gente não vai conseguir fazer isso com o nosso paciente. Então, a primeira coisa é a análise do botão. A gente precisa entender o aparelho, qual que a gente está utilizando. Então, toda vez que a gente vai no lugar fazer um point of care, a gente, em primeiro lugar, olha os aparelhos. A gente dá uma avaliada em onde está o quê, que aí eu sei mais ou menos o que eu vou fazer. Por exemplo, percebo aqui que o primeiro botão que eu vou apertar é o de ligar. Aqui eu trouxe para vocês as principais configurações, que são as mais importantes. Então, a gente sempre vai, no final das contas, se familiarizar com o aparelho que a gente vai utilizar. Aqui, nessa configuração, por exemplo, o liga e desliga está aqui. Essas aqui são as telas de informação do paciente. Aqui são os ganhos e a compensação, a profundidade, a mensuração e os cálculos, a imagem que a gente vai frisar, ou seja, que a gente vai congelar, como a gente vai printar, como a gente vai salvar, como a gente vai criar um vídeo. Esse aqui é o ponto para a gente fazer a seleção de mensurações. E aqui a gente tem os modos. O modo M, o Doppler, o Color e o modo 2D, que é o bidimensional. Essa outra configuração, e vejam como ela varia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o aparelho que a gente está vendo. É um pouco diferente. O botão de liga e desliga está aqui.
A seleção do transdutor está aqui. A seleção do exame também. A revisão e o acesso salvo estão aqui. A mensuração, aqui está measure, no outro era caliper, é a mesma coisa. E os cálculos estão aqui. Aqui a gente consegue mexer. Os modos estão aqui. E o foco, o ganho, a profundidade estão aqui. O Doppler está aqui. O freeze está aqui. E para a gente salvar ou imprimir, fica por aqui. Nesse tipo de aparelho, profundidade, ganho, otimização, TGC, que é uma escala de resolução. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que quando a faixa de ultrassom está ganhando um pouquinho de profundidade, existe uma atenuação que não é da densidade do tecido, mas sim da própria profundidade. Isso aqui é um ajuste que a gente faz para melhorar a qualidade do nosso exame. Simples assim. A frequência que a gente quer botar e os pontos focais. Esse aqui é um pouco diferente, isso aqui é uma bolinha. É só a gente rodar essa bolinha. O freeze está aqui, profundidade está aqui, TGC aqui. O color Doppler é aqui. E o controle, o power está por aqui. Encontrar. Mas as 3 botões mais famosos e mais importantes de qualquer aparelho de ultrassom é o liga e desliga, a profundidade e o ganho. O liga e desliga e a profundidade que você vai setar são autoexplicativos, né? Você vai jogar para mais profundo ou menos profundo, depende do que você quer ver. Você vai ligar ou desligar o aparelho. Agora, o ganho nada mais é do que o brilho que você joga. E aí, depende de que estrutura você quer ver melhor. Uma das coisas que a gente sempre fala é: perca um pouquinho do seu tempo, entre aspas, melhorando a qualidade da sua imagem. Senão, você não vai conseguir fazer uma avaliação adequada. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Ganho baixo, ganho alto e ganho ideal. Considerando que o ganho é o brilho, nada mais é do que o brilho na prática, aqui está muito escuro, aqui a imagem está estourada, muito brilhosa, e aqui a gente consegue fazer uma avaliação mais adequada entre as estruturas adjacentes. Eu consigo ver bem aqui o rim, eu consigo ver bem aqui o fígado, esse aqui é o diafragma. Então, eu estou conseguindo fazer uma diferença. Eu joguei um brilho, eu botei um ganho, que para aquela janela que eu estou ensonando é adequada para que eu possa fazer diferença entre uma estrutura e outra. E a gente vai mexendo conforme nos for adequado. O probe marker, pessoal, é a nossa orientação da tela. Isso aqui é fundamental para a gente saber direita e esquerda. Como? Observem. A gente, qualquer aparelhinho de ultrassom, vai ter essa pontinha. Essa pontinha é a lateralidade dessa cabecinha aqui. A gente tem uma pontinha ou uma listrinha lateral que vai nos mostrar o que é direita e o que é esquerda de acordo com a tela. Então, essa pontinha aqui significa que é a minha esquerda. Aqui está a esquerda, aqui está a direita. Eu vou ensinar no meu paciente com isso aqui para a esquerda e isso aqui para a direita. Aqui é a mesma coisa, uma listrinha. Então, isso significa este lado da tela. Se aqui é esquerda, eu boto esse aqui na esquerda e esse aqui vira à direita automaticamente. A lateralidade, pessoal, é fundamental para a gente não inverter. Eu trouxe esse exemplo prático aqui porque essa é realmente a diferença entre puncionar jugular e puncionar carótide. Na nossa prática, a gente vê muito isso. Observe, aqui a gente trouxe o nosso probe marker, que está uma listinha, e ela está virada certinha. Olha o pontinho aqui. Então, esquerda está com a esquerda, direita está com a direita. O que eu estou vendo está na lateralidade correta. Isso aqui é uma artéria, isso aqui é uma veia. Então, eu vou puncionar aqui. Se está trocado, ó, se o lado está invertido, pessoal, a gente está vendo direita, a gente está vendo a esquerda da tela como se fosse direita aqui. E aqui, exatamente, a direita seria a esquerda da imagem. Olha como inverte. A gente vai ver a nossa imagem invertida e vai inadvertidamente puncionar aqui. Só que puncionando aqui, o que está nessa estrutura no paciente é a artéria. Essa é a diferença. Então, é muito importante a gente checar a lateralidade.
E tem sempre essa listrinha, mas a gente pode fazer o teste do gel. Coloca o gel aqui, coloca o dedo, vai borrar só desse lado. Os probe markers podem ser setados com achuras, com listrinhas ou com pontinhos, sempre buscar do nosso paciente. E na dúvida sobre o que é o sinal do gel, ó, aqui tem a bolinha, mas imagina que você está num serviço que no final das contas não descascou ou o aparelho não está íntegro, coisa do tipo. Problema nenhum. Coloca um pouquinho de gel em um dos lados apenas, você vai ver qual é o lado que a imagem vai aparecer. Observem aqui, não aparece nada, porque afinal de contas eu não tirei o ar daqui. A partir do momento que eu jogo o gel, a imagem começa a aparecer. Então, se esse lado aqui está aparecendo na minha tela, é porque esse aqui é o lado esquerdo da minha tela, a lateralidade está correta. Sinal do gel. Do ponto de vista dos planos, a gente consegue observar que dependendo de como a gente coloca o transdutor ou o probe, a gente vê imagens muito diferentes. Observem, aqui e aqui é a mesma janela, eu estou na subxifóide. Mas neste caso, o meu plano está coronal e neste caso aqui, o meu plano está transversal. Então, eu vejo imagens muito diferentes. Observem aqui, sagital, coronal, transverso. Quando a gente está falando de lateralidade no ultrassom, a gente também tem que entender, quando a gente jogar para sagital, no final das contas, a imagem vai entrar crânio caudal. Então, a gente também precisa ter lateralidade a esse respeito. O probe marker tem que estar para cima, para eu saber o que é cabeça e o que é pé. Senão, vai ser trocada a imagem. Observem, o meu probe marker está aqui para cima, a bolinha está aqui, então o probe marker está para cá. Então, eu sei, se a bolinha está para cá e meu probe marker está aqui, a minha visão é sagital, que isso aqui é superior, que isso aqui é inferior, que isso aqui é crânio caudal, porque meu probe marker está para cima. E aí tem o anterior e o posterior. A orientação de imagem, como eu falei para vocês, mesma janela de insonação na subxifoide, essa imagem aqui é sagital, eu tenho essa visualização de corte. Essa aqui é minha imagem transversa, mesmo local, aquisições diferentes, imagens diferentes. Isso aqui, a janela hepática de duas maneiras. Então, o sagital com probe marker para cá, o que a gente vê é cabeça e pé. O corte transverso, a gente vai checar a lateralidade normal e aí a gente vê direita e esquerda. O coronal, a gente vai ver sempre com a lateralidade aqui, probe marker para cima, cabeça e pé. E por fim, a gente fala um pouquinho sobre o preset, é uma configuração pré-estabelecida que melhora a imagem com aquele mesmo transdutor. Por exemplo, eu quero dar uma olhada mais na cardíaca, aquele preset. Os cristais vão se conformar um pouquinho melhor para otimizar de acordo com a densidade do tecido cardiomiocitário. Aí eu quero olhar um pouco melhor o pericárdio. Então, no transdutor cardíaco, eu vou colocar o preset. Para pericárdio, eu vou conseguir olhar melhor a densidade de pericárdio. Isso é importante porque, na prática, esses transdutores únicos, como o Butterfly ou coisa do tipo, sem conflito de interesse, é o que a gente muda quando a gente quer ver bloqueio de nervo, ocular, cardíaco e tudo. É o mesmo transdutor. O que muda a aquisição da imagem é o preset. Um pouquinho da linguagem de manuseio do aparelho, efetivamente. A gente tem a compressão, o sliding, que é o deslizamento, o rocking, que é o basculhamento, a angulação no mesmo eixo, a rotação, o fanning e o sweep, que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, os mais importantes são sliding, rotation, tilting e rocking. O que é cada um para a gente não se enrolar? A gente precisa entender os eixos, pessoal. A gente tem o eixo X, Y e Z. Qual é o eixo X? É o eixo antero-posterior. O Y é o látero-lateral. E o Z é do inferior para o superior.
Vamos imaginar que a gente está enchonando essa estrutura aqui. Tem um triângulo, tem um círculo e tem um quadrado. Se eu quero fazer um sliding, que é o deslizamento, eu estou jogando para a lateral ou para o lado. Assim, é um deslizamento. Então, por exemplo, eu deixo de ver essa imagem circular e começo a ver essa imagem quadrada, porque eu fiz um sliding para a direita. Se eu tivesse feito um sliding para a esquerda, eu teria visto um triângulo. Se eu tivesse feito um sliding nesse eixo, porque afinal de contas também é um deslizamento, eu continuaria vendo um círculo. O rocking é uma angulação lateral. Então, eu não saio do meu eixo, eu não deslizo com o aparelho, eu só angulo o meu aparelho para a lateral. É uma obliquação do ângulo. Então, eu veria um pouquinho aqui do círculo e veria o triangulinho fora do eixo também, porque, afinal de contas, não está mais totalmente paralelo. Eu angulei o meu transdutor. A rotação, eu só simplesmente estaria trocado o plano axial pelo longitudinal. Isso é uma rotação. E o tilting é uma angulação no seu próprio eixo. Você faz uma obliquação do ângulo que é apenas antero-posterior e não látero-lateral. Então, na verdade, você só está alongando a mesma estrutura que você está vendo. Essas são as principais. E é por isso que a gente tem as diferentes técnicas também. Do ponto de vista da punção, e a gente vê muito bem isso no curso, a gente não consegue se alongar aqui, isso é fundamental também para a gente fazer essa avaliação. As palavras e nomenclaturas que nós utilizamos sobre o eixo do que a gente está fazendo, para além de onde está o transdutor. O eixo curto, a gente vê essa imagem. O eixo longitudinal, quando eu fiz a rotação do eixo curto, axial, eu vejo essa imagem. E minha visualização da agulha seria essa e não mais um ponto. Já o eixo oblíquo, quando eu fiz um rocking apenas, a veia vai ser vista como axial e a agulha vai ser vista como se fosse longitudinal. Afinal das contas, ela é oblíqua. Não dá para a gente esgotar esse assunto aqui por causa do tempo. O efeito Doppler, que a gente está vendo, no final das contas, também é importante para o nosso curso, é a variação da frequência de uma fonte. Rapidamente, o sangue também se mexe, então ele também vai variar na sua velocidade. Um objeto que se mexe vai ser refletido de maneira diferente. Se ele está se mexendo em direção ao transdutor, ou seja, a emissão, ele vai ser vermelhinho. Se ele está se mexendo em direção oposta à onda emissora, ou seja, o transdutor, ele vai aparecer azulzinho para a gente, ok? Então, depende a movimentação do objeto que vai dar a cor diferente, de acordo com o aparelho que é o emissor. Tá frio, tá quente, né? Tá azul, tá vermelho. Tá se afastando do transdutor, tá se aproximando do transdutor. Isso é muito importante para a gente conseguir classificar as regurgitações. A gente acaba, no final das contas, trabalhando no curso o Color, o PWD, o CWD. Não dá tempo da gente falar sobre isso tudo aqui, mas convido a vocês para essa conversa um pouquinho mais prolongada. O Doppler, só para a gente saber, tem o Doppler contínuo, o Doppler pulsado. São modalidades de Doppler que a gente vê de maneira diferente na ultrassonografia, que se a gente jogasse num gráfico, seria mais ou menos assim. O modo M é o M de movimento, a gente seleciona o modo M e, no final das contas, onde a gente faz a seleção, a gente setoriza a movimentação que a gente quer ver. Observem aqui comigo. Selecionei no meio dessa estrutura, cortei essa estrutura e, a partir daí, eu vejo o movimento dessa estrutura. Esse é o modo M. Cortei aqui, vejo o movimento dessa estrutura a partir daí. Fundamental para a gente fazer análise valvular e também análise de função, análise de efusão pleural e diagnóstico diferencial de massa de tórax. Perfeito, doutora Natália. Excelente. Dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai falar agora, entrar um pouco nos módulos, especificamente nos órgãos e sistemas, né?
E o tema, talvez esteja um dos mais importantes para quem milita na medicina de emergência, na terapia intensiva e na anestesiologia, é o ecocardiograma, sem dúvida nenhuma, que é um tema longo. E eu convido vocês também a estarem conosco no curso completo, para que a gente possa se aprofundar, inclusive nas medidas, nas avaliações mais complexas. Mas eu vou tentar, em poucos minutos aqui, passar para vocês uma visão do FATE, que é a ecocardiografia focada ou direcionada para o médico não especialista, ou seja, para o médico não ecografista. O o nosso objetivo com o FATE, com ecocardiografia, no perioperatório, no pós-operatório, terapia intensiva, é responder basicamente perguntas binárias, objetivas. Esse paciente tem síndrome coronariana aguda? Esse paciente tem insuficiência cardíaca? Tem tromboembolismo pulmonar? Ele tamponou? Teve uma dissecção da aorta? Sim, não ou inconclusivo? Então, as perguntas são respondidas de caráter binário e qualitativo. Sim ou não, muito ou pouco. Esse coração está cheio ou está vazio? Na paraesternal, no seu eixo curto, as paredes estão se encontrando? Ou ele está cheio, batendo com uma boa função? A função ventricular é boa ou ruim? Tudo isso é importante em pacientes críticos para a gente diminuir a taxa de mortalidade perioperatória e complicações também no pós-operatório. Então, o FATE, que é a ecocardiografia focada, busca diagnósticos óbvios, tá? Busca a função miocárdica e correlacionar esses achados com a parte clínica e com a conduta terapêutica mais adequada. Essa figura do jornal de americano de ecografia é bastante interessante, que resume bem as indicações da ecocardiografia focada. Quando que eu vou usar a ecocardiografia focada? Quando o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, por exemplo, por hipotensão severa, uma parada cardíaca, hipoxemia refratária, e alguns achados comuns serão disfunção ventricular, tamponamento cardíaco, hipovolemia, disfunção valvar grosseira, como eu disse, não cabe o exame minucioso para disfunções valvares leve ou moderada, e as suas possíveis causas que estão relacionadas. O paciente está fazendo um IAM, um TEP, um choque cardiogênico, entre outros. Como se inicia esse exame? Idealmente, nem sempre durante o ato anestésico, a gente tem essa possibilidade. Mas, idealmente, o paciente colocar em decúbito lateral, o membro superior esquerdo atrás da cabeça. E a gente usa, como a doutora Natália falou, o probe de baixa frequência setorial, que é um probe de 1 a 5 MHz, semelhante ao probe convexo, porém tem um footprint pequeno para poder insonar entre os arcos costais. Por isso esse probe é pequenininho e setorial. Então eu vou falar para vocês aqui nos próximos poucos minutos as principais janelas ecocardiográficas. Não teremos tempo para fazer medidas, aferições de débito cardíaco, PSAP, TAPSE, mas pelo menos entender quais são as janelas e a importância de cada uma. A primeira janela que aparece aqui é a janela subcostal. Por favor. Opa, vamos lá. Subcostal. Perfeito. A janela subcostal, você vai pegar o probe setorial, um marcador de orientação virado para a esquerda, e a gente segura esse probe em forma de chave de fenda. Tá? E a gente vai ter a seguinte imagem, que é um coração em 4 câmeras, tá? Que você vê aqui o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, válvula tricúspide, átrio direito, átrio esquerdo e a válvula mitral. É uma forma de ver o coração em 4 câmeras. Você pode avaliar qualitativamente a função, pode avaliar a proporção do ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo, no caso do tromboembolismo pulmonar, por exemplo, e também pode avaliar se tem líquido, por exemplo, pericárdio, no caso do tamponamento cardíaco. Então, está aí mostrando a imagem, ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, átrio direito, tricúspide, ventrículo direito. E não tem líquido aqui, pericárdio. Se eu fizer uma ligeira rotação desse probe, desse marcador de orientação, também na subcostal, eu vou ter a famosa subcostal veia cava, que é virar esse marcador para cima, e eu vou observar o átrio direito, o fígado e a veia cava inferior. Chove muito em São Paulo nesse momento. Então, a gente está mostrando. Vou interromper um segundo aqui para fechar a janela, só um segundo.
O tempo de São Paulo está pior do que no Rio de Janeiro, Natália. Vamos lá, voltando aqui. Então, quando a gente coloca o marcador, o probe no espaço subcostal, você vai ter a visão do átrio direito, da veia cava, que a gente vê no lado esquerdo, uma veia cava bem dilatada, a borda hepática, e a gente vê do lado direito, mesma coisa, já uma veia cava colabada. Eu tenho aqui o átrio direito, o fígado e a veia cava. É importante a veia cava, porque a gente pode aferir, isso não vai dar tempo de falar sobre isso agora, o diâmetro da veia cava na inspiração e na expiração. A gente pode ver isso no modo brilho, ou no modo 2D, ou no modo M. E a gente tem a proporção entre o maior diâmetro e o menor diâmetro, que vai dar o grau de colapsibilidade da veia cava. Que, em geral, normalmente, a veia cava tem menos de 15 milímetros, ou 1,5 centímetros. E o grau de colapsibilidade é maior que 50%. Isso faz com que a gente possa estimar uma pressão no átrio direito, uma pressão venosa central, em torno de 0 a 5 milímetros de mercúrio. Por outro lado, eu posso ter um paciente com a veia cava com 2,5 centímetros, um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, e com a porcentagem de colapsibilidade menos que 50%. Isso vai ter uma estimativa de pressão arterial direita, ou PVC, acima de 20 ou até 25. A segunda janela de interesse nosso aqui é a janela apical 4 câmaras, que, colocado o probe no ictus cordis, um marcador de orientação virado para o lado esquerdo, eu vou ter a imagem do coração com cara de coração, que é o coração em 4 câmaras. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, válvula tricúspide, válvula mitral, átrio direito e átrio esquerdo. Além disso, eu consigo visualizar uma estrutura importante para medir o débito cardíaco, que é a via de saída do ventrículo esquerdo, a famosa via de saída do VE, mostrando em movimento, ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, e aqui a via de saída do VE, importante para a gente poder medir, lançar o Doppler pulsado em cima da via de saída do VE, para aferir a VTI da via de saída do VE, tema que a gente aborda no nosso curso. Seguindo adiante, a gente tem as duas janelas paraesternais, que é a paraesternal no seu eixo longitudinal, inicialmente, que a gente coloca o probe, segurando o probe como se fosse uma caneta, um marcador de orientação virado para o ombro direito, a gente vai cortar o coração como se fosse uma mão longitudinal. E a gente vai ter a seguinte imagem. A imagem do paraesternal longitudinal, que vai ter átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, via de saída do VE, a válvula aórtica, a via de saída do VD e algumas vezes aqui embaixo a gente consegue visualizar a aorta descendente, olha, como estou mostrando aqui. Então, olhando aqui essa figura, átrio esquerdo, mitral, ventrículo esquerdo, via de saída do VE, válvula aórtica e via de saída do VD. Virando o marcador de orientação, fazendo uma rotação, apenas uma rotação, como o doutor Natália explicou, para o ombro esquerdo, eu vou ter a famosa, o corte paraesternal no seu eixo curto, que é como cortar uma mão de forma transversal. E aí, nesse caso, eu vou ter, ao nível da válvula mitral, a visualização das paredes do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. E eu posso avaliar a proporção entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, posso avaliar os múltiplos papilares, póstero-medial e antero-lateral, com a regra mnemônica muito difundida, que é a Polícia Militar de Alagoas, póstero-medial e antero-lateral. Posso visualizar a mitral, muitas vezes mandando um beijinho para a gente, o ultrassonografista gosta muito dessas comparações, e também posso elevar ou diminuir o nível, a altura, fazer um sliding superior ou inferior, para que eu chegue na aorta e chegue nos músculos papilares. Isso está dito no nosso curso. Isso é importante porque o médico emergencista, o médico hospitalista, porque cada região dessa do ventrículo esquerdo, olha, aqui é o ventrículo esquerdo e aqui é o VD, tem uma respectiva irrigação, um território de irrigação das coronárias. Então, por exemplo, a descendente anterior irriga essa área do VE. A CD, a direita, a coronária direita, irriga essa área do VE. E a CX, a parede posterior, né? E a CX irriga essa porção. Caso eu tenha alguma hipocinesia, acinesia ou discinesia, eu posso fazer um diagnóstico que é até precoce. Muitas vezes, as disfunções mecânicas no infarto agudo do miocárdio
precedem as disfunções elétricas. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui um ventrículo que muito possivelmente tem uma lesão grave na DA, que está fazendo a parede anterior ficar parada. Então, é de grande validade também a forma qualitativa de avaliar essas imagens. Passo a palavra agora para a doutora Natália para dar seguimento com ultrassom pulmonar. Pessoal, vamos lá. Uma coisa que eu amo falar, ultrassom pulmonar, muito relevante na prática clínica, tá, pessoal? Vai falar um pouquinho aqui de técnica padrão. Nosso curso contempla muitos exemplos, muitos casos, mas infelizmente não dá tempo de abordar aqui. É o que seria mais importante. Em primeiro lugar, a seleção do probe, né? A gente tende a preferir o curvilíneo por algumas razões. Em primeiro lugar, sua profundidade, a gente consegue ver mais de um espaço intercostal e faz essa comparação. E a gente consegue ver bem, tem uma boa resolução de imagem. Mas, para pleura especificamente, a gente faz o transdutor linear, que a gente consegue ter uma visualização melhor da pleura. A sequência do exame é antero-posterior, látero-lateral, de leste a oeste. Então, observem aqui com o ponteiro. Para cá, para cá, para cá, para cá, e assim vai até o final, depois a gente vai para o outro lado. Então, a ideia aqui é, rapidamente, a partir do ângulo de Louis, começar a escanear o pulmão como um todo, chegando aqui até o mais posterior possível. Do ponto de vista da anatomia pulmonar, né, a gente tem os lobos pulmonares, anterior e posterior, a lateral direita e esquerda, né, um pouquinho diferente, porque afinal de contas a direita a gente tem o lobo médio, e isso vai nos ajudar a fazer essa avaliação por zona. A gente tem R1, R2 e R3 que vão ajudar a gente na nossa localização, inclusive de laudo. Quando a gente faz um ultrassom pulmonar, quer documentar em prontuário, que é o correto, a gente consegue fazer o acompanhamento disso em outros momentos, e também um colega que for ler o nosso descritivo vai conseguir entender. R1 seria a linha médio-clavicular, R2 médio-axilar e R3 axilar posterior. E assim seria a nossa insonação, do ponto de vista antero-posterior, R1, R2 e R3. Como a gente faz? Literalmente vamos escaneando, considerando as linhas. E a gente tem uma outra terminologia que são as zonas. Pessoal, não confundir as zonas com os R's, tá? Z1 é a porção anterior, Z2 é a lateral e Z3 é a posterior. E aí a gente consegue fazer um descritivo também adequado. Agora, os R1s também podem nos ajudar com as zonas. Por exemplo, em Z1, no R2 eu sei que está para cá e não para cá, porque afinal de contas, R1 estaria para cá. Entenderam? Atenção para o escaneamento adequado da imagem, cuidado com os rockings que a gente vai fazer, senão a gente vai tirar, a gente vai deixar o ar entrar e vai tirar da superfície adequada, e a gente vai para as janelas sonográficas básicas, né? A gente tem as 3 zonas, como eu falei, e uma zona muito nobre pulmonar é a transição tóraco-abdominal, que a gente vai olhar dos dois lados com muitas informações para a gente. Do ponto de vista da sonoanatomia, a gente teria os tecidos moles. Se a gente for considerar como esse aqui, o lado esquerdo, o nosso probe, está aqui para cima, então esse é anterior, esse aqui é superior, esse aqui é inferior. Então, essa é a costela superior, essa aqui é a costela inferior. A gente tem a sombra das costelas. Esse aqui é o espaço intercostal, o espaço entre duas costelas, e a linha pleural está aqui. Então, novamente, musculatura, costela, costela, musculatura intercostal, linha pleural, e aqui é o pulmão. Ok? Esse aqui seria um exemplo. A sonoanatomia das zonas 1 a 3 é idêntica. É essa daqui que a gente está explicitando. Então, aqui, só musculatura
torácica, costela, sombra, o osso faz uma péssima tradução, então ele brilha e não transmite o som. Então a gente tem a rib shadow, né, a sombra da costela, entre uma costela e outra, essa aqui superior, essa aqui inferior, porque o meu próprio está direitinho para cá. A gente tem o espaço intercostal, aqui a musculatura, a linha pleural está aqui e abaixo está o pulmão. Quando a gente quer ver melhor a pleura, como eu falei com vocês, a gente muda o transdutor para linear. Observem aqui que é o transdutor linear, é uma linha reta, e a gente consegue ver a linha pleural um pouquinho melhor. Observem que aí o espaço intercostal não é tão bem visualizado assim, mas para ver a pleura é um pouco melhor. Então, as zonas 1 a 3, se a gente usa o transdutor convexo, a gente vê os espaços intercostais nesta anatomia. Costela, 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 as sombras das costelas, espaço intercostal 1, espaço intercostal 2. Meu probe marker estaria apontado para cá com lateralidade adequada, então superior, inferior, e aqui seria desse espaço intercostal a costela superior, e aqui a costela inferior desse espaço intercostal. Seria então assim: costela superior desse espaço, costela inferior deste espaço. Aqui neste espaço, essa é a superior e essa aqui é inferior. Aqui é a direção crânio-caudal, espaço intercostal 1, espaço intercostal 2, que a gente está avaliando. Essa aqui é a linha pleural e a partir daqui são os artefatos pulmonares que a gente vai ver. Já as zonas 4 são um pouquinho diferentes, elas são as transições tóraco-abdominais. Então, o que a gente vai ver? O pulmão, o diafragma e a víscera maciça que está naquele lado. Então, a direita, em condições normais, fígado, e a esquerda, em condições normais, baço. A nossa sonoanatomia fica bem diferente. Observa, isso aqui é o pulmão, o diafragma está aqui, esse aqui é o corpo vertebral espinhal, então a gente está vendo a coluna aqui, e esse aqui é o fígado, ok? Do ponto de vista do lado esquerdo, o baço é um pouquinho menor do que o fígado em condições gerais, então a gente consegue ver o rim também, e não apenas o fígado quando a gente está ensonando. A gente vê uma coisa muito parecida, só que em vez do baço, do fígado é o baço, e o rim costuma aparecer não o seu polo inferior final, e geralmente a gente consegue ver 2/3 do rim, geralmente. Essa imagem aqui, por acaso, não deu para ver muito bem, mas geralmente a gente consegue ver. Isso aqui seria pulmão, esse é o diafragma e aqui está o baço, ok? Essa seria a imagem. E aí a gente vai começar a trabalhar com os artefatos do ultrassom pulmonar, pessoal. O que a gente está vendo são artefatos ultrassonográficos. A questão mais importante é que esses artefatos também seguem um padrão. Qual é o padrão? O padrão da relação de insonação com o interstício alvéolo daquele paciente. Então, dependendo de como estiver a via aérea terminal desse doente e o complexo interstício alveolar, a gente vai ter artefatos diferentes. Isso também segue um padrão e a gente consegue interpretar esses artefatos de maneira organizada para chegar ao nosso diagnóstico final. Para começar, a gente tem a linha A. O que seria a linha A? É só um artefato de reverberação, pessoal. Ela segue a mesma distância. São linhas horizontais que seguem a pleura. Observem que aqui elas são interrompidas pelo rib shadow e que são equidistantes, mostrando que são simplesmente um artefato pleural. Linhas A horizontais nos espaços pleurais, ok? São reverberação da pleura normal. Olha aqui uma linha A. Pleura, linha A aqui também. Já a linha B é um artefato que é secundário a um acúmulo de líquido nesse espaço interstício alveolar. Então, a gente vai ver uma linha
que, em vez de horizontal, é vertical, sai da pleura e vai até o final da tela, mostrando que existe algum grau de alteração interstício alveolar. Ao passo que, quando a gente consolida esse espaço interstício alveolar, a gente vai ver um artefato de consolidação, inclusive mostrando o broncograma aéreo. Então, percebam, os artefatos também seguem seus padrões, dependendo de como tiver o interstício alveolar do nosso paciente. Desse ponto de vista, onde está acumulado o líquido? Se só tem ar aqui, eu vou reverberar como linha A. É a reverberação. Se existe um pouquinho de acúmulo no espaço intersticial, sobretudo, eu tenho linha B, que dá o edema intersticial. Se esse espaço aéreo no lóbulo pulmonar secundário está ocupado, eu já vou fazer linhas B e linhas C. Ok? As linhas B, então, seriam essas linhas verticais que vão da linha pleural até o final da tela. E a gente considera normal até 3 por espaço intercostal e patológica se mais de 3. A gente consegue ver que existem várias conformações, isso também nos ajuda no diagnóstico. Por exemplo, uma pleura mais borrada, que a gente chama de smooth pleura, isso fala mais a favor de um edema pulmonar hidroestático. Ou então essas imagens aqui em cauda de cometa, a gente também pode ter. Então, observem que a gente tem um espectro de linha B. A gente não consegue esmiuçar um pouco mais esse assunto por causa do tempo, mas saibamos que a relação B-pleural e nossa interpretação de como essa linha B sai da pleura também nos dá dados importantes para a nossa prática clínica. Aqui eu trouxe exemplos para vocês de linhas B, são todas linhas B, linhas horizontais que começam na pleura e vão até o final, mas que guardam uma relação pleural totalmente diferente. A maneira como a linha B sai da pleura também nos dá uma pista do que está se tratando, ok? Essa pleura mais algodonosa, então, geralmente é edema pulmonar, e uma pleura mais irregular são outras causas. E aqui eu trouxe para vocês só para a gente mostrar e de onde começou isso, no final das contas. É, na verdade, uma curiosidade. Como tudo na medicina, a gente começa com a clínica e a gente foi comparando com outros métodos de imagem. Então, esse ultrassom aqui é visto no paciente que tem esse raio-x, que tem essa tomografia. E assim a gente conseguiu entender melhor do que se tratava, até a gente conseguir decodificar do que se tratavam efetivamente esses artefatos. Inclusive, no estudo da ultrassonografia pulmonar, aconteceu muita autópsia, muita biópsia pulmonar, para a gente conseguir fazer a interpretação dos artefatos. Ó, como vocês podem ver, são linhas B, todas linhas B, mas muito diferentes. E a vantagem do ultrassom? Na hora, no leito, sem radiação. Eu posso repetir quantas vezes eu quiser. Então, se eu quiser mais detalhes, né, da relação linha B-pleura, a gente pode botar no transdutor linear. E a linha C é uma demarcação hipoecóica subpleural que mostra a consolidação efetiva. Observem aqui. Isso é a linha C. Então, a gente tem padrão A, padrão B, padrão C. Olha aqui, pessoal. A irregularidade pleural, demarcação. O que nos traz? Consolidação subpleural, consolidação subpleural. Tudo isso aqui a gente considera como linha C. Aqui a gente tem, né, hepatização pulmonar efetiva, as suas comparações com raio-x. Mas o mais importante para a gente trazer é exatamente esse conceito. Os artefatos dependem do que tem no pulmão do paciente. Por isso que eles são, inclusive, fidedignos. A linha A é só um artefato de reverberação em geral. Claro que quando ela está em excesso, a gente pode pensar em pneumotórax, síndromes de hiperinsuflação pulmonar, excesso de ar vai dar muita reverberação. A gente pensa mais ou menos assim. TEP, DPOC, asma, corpo estranho, principalmente na pediatria, mas também no adulto, pode acontecer. Tudo isso vai fazer a gente pensar num padrão hiperar. Mas A costuma ser o nosso padrão de normalidade também. A linha B é um outro artefato. Existe líquido interstício alveolar. E aí a gente vai ter essas linhas horizontais
que vão da pleura até o final. E o padrão C é uma outra absorção. A gente vai fazer uma hiperecogenicidade desse parênquima. No final das contas, a reflexão da onda de ultrassom vai ser muito atenuada por essa consolidação. Então, o padrão de consolidação vai ser diferente também no nosso ultrassom. Então, padrão A, padrão B, padrão C de consolidação. Como a gente consegue ver isso no nosso aparelho, a gente não consegue esmiuçar esse protocolo aqui, infelizmente, por causa do tempo. No final das contas, é que vai mostrar com o que a gente está lidando. E é assim que a gente interpreta a ultrassom pulmonar na nossa prática clínica, né? Então, linha A, linha B e linha C, do ponto de vista intersticial. E se a gente quiser, também a gente fala bastante isso no nosso curso, a relação B-pleural nos dá muitas dicas a respeito. Então, a gente pode ter o perfil A, o perfil B, o perfil AB ou até o perfil C. O que está acontecendo em cada um, padrão A ou é normal, ou DPOC, ou pneumotórax, existe um bronquíolo aberto. No padrão B, a gente está diante de um edema ou de uma fibrose intersticial. No final das contas, o bronquíolo está aberto, mas o interstício está com líquido. E se o alvéolo está preenchido, a gente tem o padrão C. Ok? É basicamente isso, pessoal. A linha Z, não confundir com linha B, ela sai da linha pleural, mas ela não apaga a linha A e não chega até o final. A linha E de enfisema subcutâneo é uma reverberação também equidistante, se você for reparar, mas muito discreta no final das contas e não é sincrônica com a respiração, geralmente está acima de um enfisema subcutâneo. Então, linha 6, linha E e linha Z também estão presentes, mas não fazer essa confusão. A gente também poderia conseguir fazer o diagnóstico e a interpretação dos derrames pleurais. A gente não pode confundir com transudato e exudato, mas o derrame pleural complexo é sempre um exudato. O derrame pleural simples é um transudato ou um exudato, mas o complexo é sempre um exudato. Uma relação 100% dos casos. O que seria, então, um simples e um complexo? A gente vai olhar a homogeneidade ecogênica desse derrame. Observem que aqui, ó, tudo é extremamente ecogênico, na verdade, anecoico, entre si. Ele é homogêneo, esse derrame pleural, na sua ecogenicidade. Já aqui, ó, tem debris, tem uma alteração de ecogenicidade. Essa aqui tá muito mais pretinho. E se a gente for olhar, tem uma relação que é gravidade dependente, né? Esse debris está caindo, ele está se depositando do ponto de vista posterior. Isso é uma efusão complexa. Isso aqui é um exudato. Isso aqui é um exudato ou um transudato, mas isso aqui, com certeza, é um exudato. A gente também pode mensurar o derrame pleural. A gente não consegue mostrar na prática por falta de tempo, mas basicamente saibam que a gente consegue com uma acurácia bastante interessante, fazendo a mensuração aqui da pontinha da pleura até a pontinha pulmonar, multiplicando por 20 em ml. A gente insona o nosso ultrassom, faz a congelação, mensura e consegue fazer essa avaliação e ver se esse derrame pleural é puncionável ou não, se existe segurança efetiva, né? Tudo isso a gente consegue falar um pouquinho melhor no nosso curso. Existe uma outra fórmula também, a fórmula de Guck. A Bali, que é muito boa quando esse derrame é livre. Guck nos ajuda quando esse derrame é septado ou é mais complexo, quando existe, quando está mais grudada que essa base. Então, a gente usa a base entre o pulmão e o diafragma e a altura efetiva. A gente também consegue ver bem com uma boa acurácia, né? Por exemplo, aqui o pulmão está um pouquinho grudado de um diafragma, isso é eventualmente comum das inflamações, então a gente não consegue fazer balique muito bem. Então a gente faz a distância pleurodiafragmática com a altura e consegue fazer Guck. E, por fim, a gente consegue também ver o pneumotórax no final das contas. Pessoal, a pleura normal se movimenta, ela faz seu sliding, seu deslizamento, né? Então, a gente vai ver no modo M como se fosse essa areiazinha aqui. Quando ela está parada, ou seja, no pneumotórax, a gente não vai ver o deslizamento pleural. Então, a gente vai ver esse código de barra. E quando a gente está diante de uma transição
areia, ou sinal da praia, código de barra, a gente achou exatamente onde está o nosso pneumotórax. A gente chama isso de lung points. E seria, na prática, na tomografia, esse ponto aqui. No final das contas, aqui a gente estaria vendo uma pleura que se movimenta, aqui uma pleura que não se movimenta. Achados diferentes para a mesma coisa, só porque os métodos são diferentes. Então, normal, areiazinha, pneumotórax, código de barra. Isso aqui é o que a gente pode falar de pulmonar. Professor, o seu áudio está no mudo. Ok, perdão. Fernanda, obrigado. Pessoal, parabéns, Natália. Deixe seus comentários aí, os colegas que estão participando, a cidade de onde vocês são, a especialidade, para interagir conosco. Em breve a gente vai responder as perguntas. Eu acho que os dois tópicos mais críticos do Point of Care, a gente passou por eles aqui, e de propósito a gente colocou inicialmente eles, para que não ficasse muito cansativo. A gente vai falar dois tópicos na sequência agora, de forma bem breve, que é o Point of Care gástrico e o FAST. Então, eu começo agora com o Point of Care gástrico, que é bastante interessante para quem milita na medicina perioperatória, tá? Porque a gente avalia o órgão, né, o antro gástrico, quando a gente pensa num contexto de manipulação de via aérea, efetivamente. Isso é muito claro. As estratégias de prevenção, por quê? Porque existe uma situação clínica chamada de broncoaspiração, que, sem dúvida nenhuma, é rara, mas quando acontece, ela é catastrófica. E as recomendações, as estratégias de jejum pré-operatórias ou pré-sedação para intubação em terapia intensiva, na emergência, entre outros, permanecem as mesmas, as orientações das sociedades. E a gente sabe que existem condições médicas subjacentes que são capazes de retardar o esvaziamento gástrico e predispor que um paciente que, em tese, não teria risco de broncoaspiração aumente esse risco, como diabéticos, neuropatas, o uso de algumas substâncias, etc. Então, no ultrassom gástrico, há um grande interesse na aplicação do ultrassom gástrico à beira do leito, como uma ferramenta fácil, portátil, não invasiva, de rápida resposta, para avaliar o conteúdo gástrico, de alguma forma prever a possibilidade, o risco de aspiração do conteúdo gástrico. No entanto, essa resposta ainda não é totalmente lúcida na literatura médica. A gente tem informações qualitativas e quantitativas, mas não há evidência científica ainda. Porém, pode ser, sim, uma ferramenta importante nos pacientes de alto risco. Então, o objetivo do ultrassom point of care gástrico é ajudar os médicos, anestesiologistas, intensivistas, emergencistas, a avaliar o conteúdo gástrico, principalmente se o status de jejum é desconhecido ou incerto. E a gente pode manejar as vias aéreas com um pouco mais de tranquilidade. No momento em que as pesquisas estão em andamento e tem baixo nível de evidência, né, para validar realmente a importância, a gente utiliza isso em casos selecionados. Então, quais são os recursos importantes do Point of Care gástrico? Ele é um exame de diagnóstico à beira do leito e pode ser feito rápido, direcionado, limitado ao órgão, ao escopo, que no caso aqui a gente vai ver que é o antro gástrico. As descobertas são facilmente reconhecíveis. Diferente do pulmonar e do cardio, o ultrassom gástrico tem uma única janela, que é muito fácil de ser feita. E a técnica pode ser rapidamente aprendida e executada. Os resultados podem orientar o atendimento clínico. No entanto, não há evidência para uma conduta 100% adequada. O Point of Care gástrico, ele segue uma lógica, um atendimento da seguinte estrutura, que é o IAIM. Isso quer dizer, indicações. Quais são as indicações? É o paciente que não sabe, que está desorientado, ou que não pode falar, ou que é neuropata, diabético, tem alguma situação clínica que pode predispor à lentificação do esvaziamento gástrico. A aquisição da imagem, nós vamos ver, a interpretação dessa imagem e a tomada de conduta. Um pouco de anatomia e sonoanatomia. O estômago tem 3 partes fundamentais, nós sabemos desde a época da graduação, que é o fundo gástrico, o corpo e o antro piloro. A região do antro, que é a parte mais distal do estômago,
está localizada na região epigástrica e fornece uma janela de tecido mole facilmente acessível à varredura. Como eu mostro essas duas imagens de reconstrução. A gente vê o fígado, consegue ver o antro gástrico, consegue ver o pâncreas, aqui vê a aorta, nessa tomada vê a veia cava. Andando nesse corte, onde coloco o probe convexo, eu consigo ver pele, antro gástrico, borda esquerda do fígado, mesentérica superior, pâncreas, aorta ou veia cava e até a coluna vertebral. O probe é colocado entre o apêndice estifoide, o probe convexo, de baixa frequência, com grande profundidade, é colocado entre o apêndice estifoide e a cicatriz umbilical, mais próximo ao apêndice estifoide, ligeiramente lateral esquerdo. E o exame se inicia em posição supina e se completa em posição decupolateral, porque o líquido e o gás caem, descem em direção ao antro. E o que a gente vai ver com esse probe? Qual a imagem que a gente observa? Aqui está um pouco, está com muito ganho, como a doutora Natália falou, mas a gente consegue ver um estômago simplesmente vazio, que é a imagem clássica do buai, é dita buai, né, olhos de búfalo, e aqui a borda esquerda do fígado, embaixo o pâncreas, aqui embaixo possivelmente a aorta, porque é pulsátil. Então eu posso avaliar o conteúdo gástrico de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Nesse caso, por exemplo, eu consigo visualizar, essa aqui está a imagem, o buai, o estômago vazio, foi o anterior. Essa legenda está errada. A gente tem aqui um antro gástrico, olha, mais uma vez, borda esquerda do fígado, pâncreas, mesentérica superior e aorta. E aqui tem um antro gástrico que claramente está distendido. Tem líquido, e é líquido claro. A gente avalia de forma qualitativa. Estamos vendo que o antro está distendido e que tem líquido. Nós não estamos avaliando a área de secção desse antro, apenas avaliando que ele está distendido. Por outro lado, aqui, seguindo a variação qualitativa, quando eu tenho fluido espesso ou sólido, eu posso observar até sombras acústicas posteriores. Então, repetindo, borda esquerda do fígado, antro gástrico, pâncreas, mesentérica, aorta ou cava, que a gente vai ver abaixo. E esse antro a gente consegue ver que tem uma sombra acústica e ele está preenchido com espesso, um líquido espesso ou sólido. Avançando um pouco mais, esse é o paciente que acabou de ter uma refeição bastante generosa. É um estômago cheio, o paciente saiu da churrascaria, tem a borda esquerda do fígado, um antro que praticamente a sua sombra acústica atrapalha a visualização de pâncreas, mesentérica, aorta ou cava. Então, é o que a gente chama de padrão vidro fosco. É um estômago do paciente que acabou de ter uma refeição. Essas são as avaliações qualitativas. Quando a gente tiver a oportunidade, se vocês tiverem a oportunidade de acessar o curso, a gente vai falar isso com muito mais detalhes. Principalmente a parte quantitativa, que é o que eu vou dar apenas 1 ou 2 exemplos aqui. A gente fala isso muito mais no nosso curso. Que efetivamente eu posso medir a área de secção do antro. Eu consigo mensurar essa área de secção do antro. Mais uma vez mostrando a borda esquerda do fígado, o antro, o pâncreas, a mesentérica superior e a aorta. E eu estou vendo que esse antro está em tamanho maior do que o normal, e aqui eu mensurei ele em 19 centímetros quadrados. Quando eu coloco isso numa escala, a gente tem diversos exemplos no nosso curso, numa escala em relação à idade, em relação à área de secção antral, eu vejo para cada área de secção antral, de acordo com a idade, eu tenho o volume que a gente considera aceitável. Ou seja, o paciente pode ter até 1,5 ml por quilo, por exemplo, de líquido. Isso é um volume aceitável. A gente vê com detalhes no curso. Passo a palavra para a doutora Natália agora, novamente. Parabéns, Darcy. Pessoal, falando rapidamente aqui do nosso último bloco, né? O EFAST, né? FAST para trauma. Só lembrando que esse é um protocolo para trauma que a gente usa no contexto de trauma para avaliação de líquido. A gente sabe lá do ATLS que qualquer causa de choque num trauma, até que se prove o contrário, é hemorrágico. Nesse caso, e é por isso que é fundamental a gente entender que o contexto aqui é trauma, o líquido, até que se prove o contrário, é sangue. Essa é a lógica do nosso exame que a gente vai fazer focado.
Ele é muito importante para trauma, gente. Por quê? O paciente está lá, está ruim, está mal, está chocado. A gente faz o exame na hora. Não tem transporte. Não tem esse negócio de compensar para levar para tomografia. Então, assim, isso realmente mudou a história da conduta no trauma abdominal fechado, o trauma contuso. O transdutor básico é o convexo, trauma abdominal, e a gente vai olhar uma sequência lógica, a parte pulmonar, para dar uma olhada, pneumotórax especificamente, ou hemotórax, as partes de quadrantes superiores, que na verdade é a transição tóraco-abdominal direita e esquerda. A gente vai olhar a parte púbica e depois nós vamos para a subtifoide para avaliar tamponamento ou efusão pericárdica, ok? Então, seguindo essa sequência lógica, em primeiro lugar, as visualizações torácicas, né? A gente vai ver um pouco do que a gente foi, não vou me alongar aqui. Usamos a parte de zoom. Jogando no modo M, se a gente for ver o código de barra, isso é pneumotórax. Então, a areia, o lung slide está presente, código de barra, o lung slide está ausente. Então, a gente vê. Do ponto de vista do quadrante superior direito. O que a gente quer ver, na verdade, pessoal, é nada mais isso. Existe hemorragia intraperitoneal? E aí a gente vai seguir o quadrante superior direito, o quadrante inferior direito e o pélvico. Como eu falei, é sangue? Não, é líquido. É um exame super sensível, a partir de 200 ml a gente consegue ver. Inclusive a gente consegue seriar. A gente pode fazer não achei nada. Continua dando fluido, transfundindo, o paciente continua chocado, repete, vê se apareceu alguma coisa. Entendeu? Uma excelente acurácia do ponto de vista. Ele não é bom para víscera oca, né? Ele tem essa dificuldade, a gente pode ter problema com o paciente obeso também, mas para o resto, ele é muito bom. E a gente quer responder essa pergunta rápida. Tem fluido? Se tem fluido, como o nosso contexto é trauma, a gente vai pensar em hemorragia, ok? Essa é a ideia. E qual é a lógica da gente, no final das contas, olharmos para essas janelas? Gente, é aqui que literalmente se acumula o fluido. Tá? São esses espaços, são esses recessos que a gente vai ter o acúmulo de líquido. Pleural, subhepático, perinéfrico, pélvico. A gente vai encontrar aqui. Então, olhando o quadrante superior, a gente vai dar uma olhada rápida no espaço pleural, o espaço hepatorrenal, chamado espaço de Morrison. A gente vai dar uma olhada no fígado e no polo inferior do rim. Essa seria a visualização que a gente veria. Observem nessa janela. Eu estou aqui com o meu transdutor convexo, com o probe marker para cima, isso aqui é superior, isso aqui é crânio caudal, então superior e inferior. Meu diafragma está aqui eu estou vendo o pulmão, esse aqui é o fígado, esse aqui é o rim. Essa aqui é o spine sign, a linha espinhal, são os corpos vertebrais, fazendo o seu artefato aqui. Essa é a visualização normal. Ok? Então, pulmão, diafragma, fígado, rim. E esse aqui é o espaço de Morrison. Observem que quando está normal, o espaço de Morrison nada mais é do que virtual, ele é colado. O líquido descola essas faces. E é assim que a gente consegue reconhecê-lo. Ok? Observem. O líquido descolando essas faces. E aí, a gente consegue fazer análise de líquido livre. E aqui, mais exemplos para vocês. Aqui eu consigo ver até uma laceração hepática. E o líquido livre. Aqui a gente consegue ver, inclusive, essa densidade de sangue aqui, ecogênica, né? Isso é coágulo já se formando. A gente vê que o líquido livre começa por aqui e vai escorrendo pela goteira, ok? Coisas que a gente discute com mais tempo no nosso curso. Em seguida, a gente vai para o quadrante esquerdo, né? E aí a gente vai ver o baço em vez do fígado, em situações normais. Também vamos olhar o fígado.
o rim, também vamos olhar o pulmão. Essa seria a nossa sonoanatomia, ok? Rim, baço, diafragma, pulmão. Essa aqui, rim, baço, diafragma, pulmão, é a nossa chave. O líquido livre à esquerda geralmente se acumula entre o espaço diafragmático e o baço, aqui, atrás do fígado. Novamente, ele começa a descolar no seu acúmulo e vai abrindo recessos que antes eram virtuais. Observem. Olha ele, o líquido livre rechaçando o baço. E esse aqui é o diafragma. Mais uma vez. E aí, a dica, na verdade, é essa, né? Geralmente, a esquerda é entre o diafragma e o baço mesmo. Ok? Aqui a gente consegue ver o diafragma tá aqui. Existe líquido livre entre o diafragma e o baço, né? No espaço pleno diafragmático, como a gente chama, que é virtual, é colado quando não existe líquido livre, mas na presença de líquido livre a gente acaba por ver. E aqui, acima do diafragma, isso aqui é pulmão, a gente também está vendo líquido livre torácico. Deve ser um hemotórax no contexto de trauma. Aqui mais exemplos. A visualização pélvica, bom, depende um pouquinho do homem e da mulher, né? Na pelve masculina, a gente vai ver algumas coisas, pelve masculina, na pelve feminina, a gente vai ver outras. A ideia é fazer a avaliação, e aí a minha dica é, vai insonando em cima da bexiga. Isso vai ser uma relação anatômica importante. O que a gente vê na pelve masculina normal? Olha, essa aqui é a bexiga, a cavidade intraperitoneal está aqui, o reto está para baixo. Essa aqui, pessoal, são os ductos seminíferos, isso aqui é a próstata, tá? Nesse eixo aqui, se a gente fizer uma avaliação transversal, a gente vai ver a bexiga, a próstata e o reto aqui. Essa seria a visualização. Se a gente fizer uma avaliação sagital feminina, o que a gente vai ver é a bexiga, essa sim está presente nos dois, a estrutura comum, por isso que ela é a nossa referência anatômica, e a gente vai ver o útero, se a mulher não foi esterectomizada. Então, bexiga e útero, ok? Se a gente fizer uma avaliação um pouquinho mais lateral, bexiga e útero. Agora, observem, considerando a bexiga o nosso ponto de referência, a gente consegue avaliar o líquido livre. A gente consegue perceber que esses espaços se descolam para o acúmulo de líquido nessas regiões. Aqui líquido livre, esse aqui é o útero, é um paciente feminino. Paciente feminina, útero, bexiga, útero em diversa flexão, líquido livre aqui na lateral, aqui também. E, por fim, a gente faz a avaliação cardíaca, a gente vai dar uma olhada no pericárdio e também no miocárdio, né? Ver se tem uma contusão miocárdica. A janela básica é a subxifoide, a gente usa o fígado como um anteparo. Cavidades direitas aqui coladas, cavidades esquerdas. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. A visualização normal é essa. É isso aqui que a gente costuma ver rapidamente. Isso é o normal. E quando a gente tem fluido, a gente vê que o pericárdio se descola aqui do miocárdio. Observe. Então, isso, no final das contas, que é o derrame pericárdio. Então, a gente vê que, na verdade, no FAST, no EFAST, com fluidos ocupando espaços que antes eram virtuais, a gente vai valorizar. E se o paciente está instável, isso é igual a sala, ok? Isso é o mais importante de recado para vocês. Obrigado, Natália. Obrigado. Vamos abrir para as perguntas, né, Fernanda? Aos colegas aí, obrigado pela participação. Colocaram seus estados, suas cidades, as suas formações, alguns residentes. Muito obrigado a todos. Parabéns a Natália mais uma vez. A Fernanda vai encaminhar o nosso final aqui, Fernanda, com você. Muito obrigada, professores. Um conteúdo riquíssimo, né? O pessoal está um pouco tímido ali no chat com as dúvidas, mas nós temos bastante elogios.
esse conteúdo maravilhoso, denso que vocês trouxeram, né? Vou selecionar aqui uma pergunta, que nós temos duas, na verdade, do Francisco Gildeani. Ele é pós-graduando em UTI, ele é de Itapipoca, no estado do Ceará. Ele fez duas perguntas, mas elas se complementam. Ele perguntou: qual a relação do custo-benefício para os pacientes atendidos por esse tipo de ultrassonografia? Pode-se dizer que ela visualiza melhor, mesmo sem uma janela mais adequada por conta de ossos e estruturas? E aí, outra pergunta, né? Acredito que se encaixa na mesma resposta, é qual a principal evolução e diferencial desse tipo de ultrassom comparando as demais? Bom, eu vou permitir fazer só uma introdução, vou passar para a Natália para tentar responder. Francisco, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu não entendi totalmente a sua pergunta, mas eu imagino que você queira falar um pouco sobre as indicações. Não é que seria um tipo de ultrassom, mas efetivamente é uma técnica de ultrassom que visa respostas mais emergenciais, binárias, algumas respostas que a gente responda a dúvidas clínicas. Então, não há tanta diferença do ponto de vista da técnica em relação ao radiologista ou em relação ao ecografista, mas sim com o objetivo de responder perguntas mais objetivas, respostas clínicas, binárias, sim, não ou inconclusivo. Natália. Eu interpretei mais ou menos como você. Se tiver sido alguma outra coisa diferente, Francisco, fica à vontade para entrar em contato. Mas o que a gente quer trazer para o nosso curso, e também a gente utiliza isso na nossa prática clínica, é a gente ver que tem várias situações que a gente tem benefício do point of care, ultrassom point of care, no final das contas. Ok? Isso que é o mais importante. A gente acaba fazendo avaliações específicas aí, dependendo do que a gente quiser ver, o mesmo aparelho de ultrassom, a gente só muda o transdutor, e dependendo do aparelho que a gente estiver ensinando, o aparelho que eu digo orgânico mesmo, né? O órgão pleuropulmonar, cardíaco, a gente vê o que a gente quer ver, e aí vai matando as dúvidas de acordo com o que a gente está vendo. O POCUS é atualmente o nosso cara crachá, né? Na prática clínica é isso. Assim, a gente tem nossas suspeições, a gente faz o exame ali de imagem e a gente vê literalmente o que está acontecendo. Essa é a grande vantagem. Fernanda. Perfeito, professores. Tem mais algo a acrescentar sobre essa pergunta? Perfeito. Nós temos aqui uma dúvida da Nicole Uchoa. Acredito que seja essa a pronúncia, Uchoa. Ela é fisioterapeuta intensivista. Ela gostaria de saber se a doutora Natália tem um curso específico de USG pleuropulmonar. Eu sei que nós temos um item de point of care, de ultrassonografia point of care pulmonar. Ali no curso POCUS, isso entra ali, o pleuropulmonar? Como que funciona? Fica tudo lá no curso, tá? A gente fala mais disso. Obrigada, Nicole, pelo seu elogio. É um prazer para mim. Nicole, no curso, é um elogio merecido da doutora Natália, que é uma faixa preta em ultrassom pulmonar. Nicole, no curso a gente tem não só ultrassom pulmonar, que a Natália apresenta de forma profunda e eu de forma mais básica, mas também hands-on com ultrassom pulmonar, mostrando a forma adequada, prática, e não só ultrassom pulmonar, como ultrassom de via aérea, entre outras possibilidades que podem estar sendo inseridos no curso. Para você, fisioterapeuta, em breve também, ultrassom diafragmático, entre outras técnicas importantes para a sua profissão. Obrigado pelo comentário. Obrigada, Nicole. E, professores, vocês dois são coordenadores desse curso, né? Poderiam falar um pouco mais aqui? Fiquei curiosa para saber como que foi o planejamento desse currículo, do curso, do conteúdo que vai ser visto. Vocês podem falar um pouquinho para a gente sobre? Sim, Fernando. Olha, essa é uma ideia, já eu e a Natália, eu acho que aqui é praticamente pão com manteiga, porque é um anestesiologista e uma médica intensivista. Então, eu acho que a anestesiologia e a terapia intensiva são especialidades médicas, sem dúvida nenhuma, que teve um grande ganho, né, com essa propedêutica. E isso começou até a aproveitar um agradecimento tardio, mas antes tarde do que nunca, a doutor Felipe Magalhães, diretor da Artimed, que foi o grande capitaneador desse curso, nos ajudou muito e está conosco até hoje,
e a Daniela Pim, nossa coordenadora, que sem dúvida nenhuma, se não fosse ela, esse curso não estaria aqui e essa live não seria possível. Então, inicialmente, eu comecei com uma carreira quase solo, montando esse programa, e o curso, quando a doutora Natália chegou, deu um toque especial, um toque feminino e um toque de grande complexidade, como a gente viu hoje. A gente foi capaz de pouco mais de 1h30 agora cravado, falar um conteúdo, eu acho, bastante amplo, e espero que ajude muitos colegas aqui na sua prática atual, na prática do trabalho atual. Natália. Foi mais ou menos por aí, né? O Felipe me apresentou, nós somos colegas de UERJ, mas de épocas diferentes, né? É sempre um prazer trabalhar com o Carlos para mim. É realmente a goiabada do meu queijo, quase, do ponto de vista de ultrassom. A gente pensa de maneira muito parecida sobre a ideia de difundir isso. A gente pensa de maneira parecida sobre a ideia de ensinar para as pessoas que não têm tanta vivência, não têm tanta prática, e tudo bem, todo mundo começou do zero, a gente também começou no primeiro momento, no final das contas, para conseguir depois a nossa proficiência em ultrassom e ajudar os nossos pacientes com um diagnóstico mais preciso. Perfeito, Natália. É um prazer imenso ter você comigo aqui. Só respondendo aqui, Fernanda, com a sua permissão, eu vi perguntas iguais aqui. Enfermeiros, a Fátima pergunta se enfermeiro pode fazer o curso. A própria Nicole agradece e pergunta se o fisioterapeuta pode fazer o curso. Esse curso foi idealizado e criado para todos os profissionais de saúde. Tá? Todos os profissionais de saúde. Eu dou um exemplo agora, essa semana, na Unifesp, um enfermeiro estava falando comigo que já está sendo difundido entre os enfermeiros a técnica de ultrassom point of care. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai expandir para todas as áreas médicas, biomédicas, especialidades. Então, todos estão convidados com o desconto que a Fernanda vai oferecer a vocês, a fazer o curso conosco de ultrassom point of care da Artimed 360. Isso aí, pessoal. Se você tem paciente, seu paciente se beneficia de poucos. Então, você também é um candidato ao nosso curso. Perfeito, professores. Muito obrigada. Bom, a gente está agora com o tempo já passando do nosso combinado, né? Do tempo dos professores, do tempo do público. A gente vai encerrar por aqui a participação de vocês. Agradeço por ter estado conosco, compartilhando conhecimento denso, né? O pessoal gostou bastante. Eu tenho certeza que elucidou muita coisa para o público. E, né? Vou deixar a palavra com vocês para se despedirem. Enfim. Então, vamos lá. Obrigado mais uma vez a todos que estão participando de diversas partes do país. Obrigado pelas perguntas, pela paciência, pelo carinho. Tá? Estamos aqui à disposição. Tem nossos e-mails nas diversas plataformas aí de ciência, ou, enfim, no Google Escolar, no Google, que seja. Acharão nossos e-mails. Qualquer dúvidas, sugestões, críticas serão amplamente bem aceitas e bem-vindas e respondidas com muito carinho. Muito obrigado. Boa noite a todos, Natália. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigada pelo interesse. Parabéns pelo interesse, né? A gente tem sempre que buscar o aprimoramento, o aperfeiçoamento das nossas técnicas. Isso é em prol dos nossos pacientes. Então, em primeiro lugar, parabéns e obrigada pelo interesse de vocês. A gente está, como o Carlos falou, bastante à disposição aí para trocar experiências junto com vocês, através das nossas redes sociais e do própria plataforma do curso também. Boa noite a todos. Muito obrigada. Bom, pessoal, se vocês ficaram até aqui, vocês gostaram desse conteúdo e se interessaram em aprender ainda mais sobre a ultrassonografia point of care, vamos conhecer esse curso, né? Eu fiquei devendo para vocês um desconto que o Dr. Carlos falou que eu ia comentar. O desconto ele está disponível aqui nesse WhatsApp, tem o link aqui na tela, o link vai estar ali no chat daqui a pouquinho. Você acessa lá e além do desconto especial que você consegue com os nossos consultores no WhatsApp, você tira todas as suas dúvidas. Então, como já sabemos, fisioterapeutas podem fazer esse curso, enfermeiros, médicos das diversas especialidades, todos os profissionais de saúde podem se beneficiar desse conhecimento. Acesse ali o WhatsApp. Se você tiver outra dúvida sobre o curso que não conseguiu fazer aqui, pode perguntar para os nossos consultores,
forma de pagamento, um desconto especial, nós temos lá, tá bem? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso marketplace, Artmed 360. Lá nós temos diversos cursos digitais voltados para profissionais da área da saúde em várias especialidades, né? Lá você tem conteúdos que passaram pela curadoria de grandes instituições brasileiras de ensino e pesquisa, além de ter também cursos exclusivos com autores que são referências nas suas áreas, como é o caso da doutora Natália e do doutor Carlos. Cada curso é pensado na sua individualidade, considerando as necessidades pedagógicas de cada tema. E na Artmed 360 você vai encontrar vários cursos digitais na área da saúde, inclusive muitas opções em diversas especialidades médicas e em outras profissões da área da saúde, na fisioterapia, na psicologia, e na enfermagem e muito mais. E eu vou falar para vocês especificamente sobre esse curso, né, que nós estávamos conversando com os professores, que é o de ultrassonografia point of care, nós chamamos de POCUS. Esse curso aborda uma visão completa do exame, suas aplicações, melhorias na tecnologia do diagnóstico, que, já que o exame ele é feito, né, no local do atendimento, sem deslocamento, oferece dados imediatos e confiáveis para a equipe de saúde, como a gente conseguiu ver na explanação dos professores. E é um conteúdo 100% digital, com uma carga horária de 10 horas, em formato de videoaulas. Você vai assistir quando, onde puder, né, fazer as atividades. Nós temos material de apoio, tem quizzes. Você pode acessar esse link que está aparecendo na tela. A nossa equipe vai colocar também no chat ao vivo e você pode ver tudo que o curso oferece para o seu estudo. É muito interessante, né? E para tirar todas as suas dúvidas, então, você pode acessar o WhatsApp com nossos consultores da Artmed 360. O WhatsApp é 51999395548. Ou então você vai ali no chat, o chat ao vivo, né? Pode clicar em interagir em tempo real, caso você ainda não esteja vendo o chat ao vivo. E ali tem o link para você ser automaticamente redirecionado para o YouTube. Bom, se você tiver interesse em mais cursos da área, basta acessar artmed360.com.br. 360 é o numeral mesmo, 360, e lá nós temos muitas oportunidades de desconto, muitos cursos em diversas áreas. Confira lá, eu tenho certeza que nós temos uma solução para o seu aprendizado. Antes de finalizar, eu quero lembrar que você tem um certificado de participação por ter estado conosco nesse evento. Ele vai ser enviado por e-mail fornecido no ato da inscrição, aquele lá que você se inscreveu. Então, marque lá na sua caixa de entradas, e-mail da Artmed como favoritos, porque eles não se perdem no spam, não se perdem no lixo eletrônico, você consegue ter acesso aos nossos comunicados, ao seu certificado e fica sabendo de muitas outras atividades gratuitas. Se você não conseguiu assistir desde o início ou quer rever o conteúdo, nós temos mais 3 dias úteis para acessar esse link. Então, em 3 dias úteis, o vídeo sai do ar. Até lá, você pode rever quantas vezes quiser, fazer suas anotações à vontade. Enfim, muito obrigada por participarem conosco dessa troca de conhecimento, né? Foi muito conteúdo, conteúdo denso exposto aqui. É gratificante estar aqui com vocês, compartilhando isso mais uma noite. Eu espero vocês nos próximos eventos gratuitos da Artmed. Para saber quando serão, nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como @artmedoficial. Boa noite e até a próxima.